Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para poder conversar com vocês um pouco nesse primeiro vídeo do dia, para falar aí sobre as questões referentes ao Vasco. Não temos notícias boas, mas é possível a gente debater aqui alguns assuntos, né? Ontem a gente sabe que o Vasco ganhou aí o Cuiabá em São Januário, um jogo muito abaixo daquilo que a gente espera do Vasco, que a gente quer do Vasco. E teve todo um contexto aí, né? Eliminação da Copa do Brasil no final de semana passado, no sábado. A torcida mais uma vez lotou, mais uma vez apoiou. A chuva veio ali para concretizar e lavar a alma do vascaíno, né? Com uma vitória com 3 pontos, que a gente precisava disso, após 7 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. E eu quero trazer para vocês aqui essas notícias nesse contexto, né? Payet, muito criticado outrora, ontem saiu ovacionado novamente. Tem um comunicado oficial do Payet aí na sua rede social, a gente vai trazer aqui no próximo vídeo para debater sobre isso, né? O Vasco também lançou sua camisa, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Que camisa linda, cara. Que camisa linda. Eu tento montar o cenário aqui, ó, do meu canal, mas fica difícil com as blusas que o Vasco da Gama lança pra gente, né? Aí complica demais. Mas, vamos lá, tá muito linda a camisa, isso é fato. O Vasco também teve aí a proposta, né, de compra do time da Itália para comprar o Ryan. Acredito que isso seja possível, sim. A gente tem suspensão de 2 jogadores aí na próxima rodada por cartão amarelo. E a discussão sobre o amarelo, se sim ou se não, porque o Wilton Pereira Sampaio, para mim, ontem, no Verratti, ele pegou pesado e mais uma vez coloca o nosso capitão fora da próxima partida contra o Bahia, que é na segunda-feira que vem, beleza? Esses e outros assuntos a gente vai conversar aqui agora, mas antes disso eu quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente, e nos ajude aí a chegar a 1.500 inscritos aí, beleza? A gente vai falar também um pouco hoje, em outros vídeos, talvez até à noite, sobre a carta aberta que o Pedrinho fez aí para a torcida vascaína, para deixar claro aquilo que está acontecendo, sobre a venda do clube, sobre o que vai acontecer com o clube, e a gente sabe que isso traz memórias que não são agradáveis à mente do torcedor, que aconteciam antes no associativo. Mas vamos lá. A gente vai ponderar isso aí em uns próximos vídeos, mas agora eu quero falar especificamente dos jogadores que serão desfalques na partida contra o Bahia. Ontem, o Wilton Pereira Sampaio deu amarelo por retardar a jogada ao Hugo Moura, terceiro cartão amarelo. Para mim, um cartão amarelo infantil do Hugo Moura ali, mas o Wilton Pereira Sampaio levou muito ao pé da letra e acabou dando o terceiro amarelo aí. Se é tendencioso ou não, não sei, mas ele conseguiu ontem tirar o Hugo Moura e tirar o Verratti da partida contra o Bahia, que é uma partida importantíssima, que a gente está a 6 pontos do Bahia, se a gente ganha, a gente cai para 3. Dentro de São Januário também, segunda-feira que vem. O Wilton Pereira Sampaio é um árbitro que, para mim, assim, já deu os jogos do Vasco, só que, como a gente sabe, o Vasco não tem força na CBF. Então, é um cara que a gente, para mim, não apitaria mais jogo do Vasco, assim como o Anderson Daronco, né? Mas a gente tem que aturar, tem que aguentar. Infelizmente, é isso. Com o Verratti foi pior ainda. O Verratti subiu de costas, sem ver, a mão encostou, sem querer, no rosto do jogador, sem querer mesmo, ele não fez movimento de amplitude de braço, nada disso. E aí, então, o Wilton vai dar o terceiro amarelo para o Verratti, tirando o nosso capitão, tirando também nosso ataque, a nossa referência no ataque para o jogo aí contra o Bahia em São Januário. Vamos ver como é que o Vasco vai se comportar nessa partida, né? O Ryan está para ser vendido ano que vem, possivelmente seja vendido. É muito difícil segurar um jogador desse dentro do clube, principalmente pela atual situação do Vasco, que é uma situação de um imbróglio jurídico absurdo, de pessoas falando cada vez mais besteiras aí, de pessoas querendo se prevalecer dentro da desgraça do Vasco. E aí eu já digo isso para você de antemão, que é certo. Ah, Léo, mas como assim? YouTubers, páginas de rede social aí, a maioria delas, ou grande parte delas, você pode observar que se aproveitam, né, que falam de Vasco para poder meter o pau. Um exemplo, no Payet. O pessoal estava criticando muito o Payet veio com uma resposta excelente agora no Twitter dele. Depois a gente vai trazer no próximo vídeo, porque eu quero falar especificamente do Payet, que é um cara que ajudou muito a gente ano passado, que é um cara que saiu da França para vir para o Brasil para poder ajudar o Vasco, que se identificou com a torcida, com a recepção da torcida. É o cara que, quando acaba todos os jogos, vai lá cumprimentar a torcida, perdendo ou ganhando. Então, a gente tem que ficar ligado naquilo que falam, cara. Eu acho que tem muita gente aí falando besteira, abobrinha, ou eu posso estar enganado. Não sei o que você acha, torcedor. Aqui eu não estou passando pano para presidente, mas nesse momento
Isso não vai ajudar o Vasco em nada. Você dizer que o Payet já deu, que tá com um salário aí altíssimo no Vasco, tem que mandar embora. Ele tem contrato até o final de 2025, cara. Ou meados de 2025, eu não sei como é que tá o contrato do Payet, mas enfim, a realidade é essa. E a gente não pode querer atrapalhar o Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você vir a falar em público que o Vasco precisa de técnico, que o Vasco precisa sim tirar o Rafael Paiva, não pelo mérito dele, mas talvez pela falta de experiência. A gente precisa de um cara mais cascudo para 2025. A gente precisa ali mandar alguns jogadores embora, sim, sem dúvida nenhuma, porque tem alguns jogadores que não estão rendendo. Mas agora o Payet, irmão, você vai pegar no pé do Payet, você vai usar isso como moeda de troca para aumentar like e inscritos no seu canal? Irmão, não me leva a mal. Isso aí, para mim, não dá. Se isso depender disso, para eu ganhar inscritos, se depender disso para eu poder aumentar minha quantidade de inscritos aqui no YouTube, eu não vou fazer. Eu não vou meter o pau no cara que tá ali, meu irmão, a todo momento. Você viu o que ele fez ontem? Ele entrou no jogo ontem, em 5 minutos, segurou a bola que não estava acontecendo. A gente estava tomando uma pressão absurda do Cuiabá e fadadamente nós iríamos tomar o gol, porque a pressão era muito grande. Então ele cadencia o jogo, sabe os espaços corretos, sabe lançar, sabe bater na bola. Cara, pelo amor de Deus, tem tanta gente aí para você pegar no pé e você não pega. Tem tanto jogador. E por que você não falou do Coutinho, que não vem jogando bem? Por que não falou do Souza, do Alex Teixeira, quando foi expulso? Por que essas pessoas não falam disso? Porque conhecem os caras? Irmão, acho que você tem que ser justo com aquilo que você prega aqui, com aquilo que você faz. Você tem que ser justo com o Vasco da Gama. Você ter sua posição é uma coisa. Agora, você tendenciar para um lado para querer culpar alguém para aliviar outros, para mim não dá. Para mim, uma equipe é feita de 11 jogadores, 11 atletas em campo. Se perde, perde todos. A gente pode pontuar um ou outro, sem dúvida nenhuma. É análise isso. Só que se perde, perde todo mundo, e se ganha, ganha todo mundo. Ninguém ganha jogo sozinho. Ou vocês acham que a questão de ontem não ter jogado bem, de estar espaçado ali, foi culpa do Payet? Não, não foi. Coutinho ontem não buscou o jogo, Coutinho não rendeu. E eu entendo que o espaçamento entre ele e os volantes são volantes que não são inteligentes. Você observa, né? O Hugo Moura ele é mais crítico ali no sentido de marcação. Mas o Matheus Cocão ainda é muito nervoso dentro do jogo, apesar de ser um cara que eu vejo qualidade. Mas você vê, quando eu falo de qualidade, é trazer jogadores no nível do Jair. É trazer jogadores no nível do Paulinho. Para ano que vem você somatizar com esses caras e dar certo. E trazer um treinador cascudo que tenha peito. Para, ao invés de botar Jean Davi, igual o Rafael Paiva fez ontem, lançar o Payet. O próximo jogo a gente não tem o Verratti. O que vai acontecer? Será que ele vai lançar o Verratti, o Payet de falso 9? Ou será que ele vai manter aquela velha estrutura ali? Vocês viram o Corinthians ontem? Ramon Dias se amedrontou, se acovardou, tomou o empate. E quando foi que tentar recuperar, não deu mais tempo. Para mim, o time tem que jogar para frente o tempo inteiro. 15 minutos faltando. Aí você tenta segurar o jogo, mas para mim, o time tem que jogar para frente. Quanto mais você ataca, menos o outro time tem chance de vir para cima de você. Então, a melhor defesa, para mim, é o ataque, continua sendo, isso é dito em qualquer lugar. E aí eu quero trazer para você isso com muita excelência e pedir a você para tomar cuidado com isso, porque, um exemplo, a gente não tem o Hugo Moura e a gente não tem o Verratti. O Hugo Moura dá para substituir pelo Jair, não sei qual é a minutagem que o Jair pode ter, mas dá para substituir pelo Jair. Se não for o Jair, vai ser o Cocão junto com o Sforza. Que Sforza não marca, e contra o Bahia isso vai ser complicadíssimo para a gente se a gente não fechar as linhas do Bahia. O Hugo Moura, ontem, uma partida excelente do Hugo Moura. Tanto na marcação quanto chegando dentro da área, um cara que está se desenvolvendo. Eu acho que é um cara que o Vasco deve apostar para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Tem a cláusula de compra, tem que comprar ele. O Vasco tem que desonerar, segundo essa carta do Pedrinho, ano que vem vai acontecer isso, desonerando a folha salarial, tirando ali o quadro de funcionários e colocando, tentando otimizar as tarefas. E tem um bando de gente falando que isso vai virar associativo de novo. E não vai, cara. E não vai. Você tem que se render e entender que o Vasco virou SAF. E você fica utilizando isso, culpando muitas vezes o Pedrinho, e aqui eu não estou defendendo o Pedrinho, porque se ele estiver errado, eu sou o primeiro a vir aqui criticar e cobrar ele, porque eu sou Vasco da Gama e eu não sou torcedor aqui que fica olhando e falando fulano A, B, C. Não, eu crio conteúdo aqui há pouco tempo, mas eu crio com muita seriedade e muito respeito ao Vasco da Gama. E o respeito ao Vasco da Gama passa por criticar os que têm que ser criticados e analisar de maneira justa os que são justos. Hugo Moura, como é que eu critico o Hugo Moura? Não tem. Tem gente que critica. Não tem como você criticar um cara desse que está ajudando o clube. Está ajudando o time nessa reta final. Não tem como eu criticar ontem o Léo Pelé e tem um bando de gente criticando o Léo Pelé.
Não tem como eu criticar a atuação do Payet ontem. Tem gente criticando o Payet. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Exatamente isso. Vocês não estão sendo justos com o Vasco. Vocês estão vendo o bem próprio de vocês. E se depender disso, da minha parte, aqui ninguém vai ver. Aqui ninguém vai ver. Ah, Lema, não. Eu posso conhecer todos os jogadores do Vasco um dia. Posso ficar amigo de todos eles ou a maioria deles. Mas nunca você vai vir me ver aqui analisar. Pode ser meu amigo. Eu vou analisar o jogo como ele tem que ser. O Payet não vinha atuando bem? Eu concordo em você criticar. O Payet não estava em forma física? Eu concordo em você falar. Agora, você dizer que o cara tem que ir embora, irmão. Que parada é essa? Como que você disse que ele tem que ir embora e, ao mesmo tempo, quando o Souza é expulso daquela maneira grotesca que ele entrou, ninguém falou nada? No mínimo esquisito. Eu não estou falando pelo Souza, tá? Eu acho o Souza um cara de qualidade também. E acredito que, se der minutagem para ele, ele vai conseguir render mais do que aquilo que a gente espera dele, ou daquilo que ele mesmo espera dele. Mas eu estou falando de você ser justo. Você não está sendo justo. Vai botar a bronca no francês, cara? Jean Davi entrou nos últimos 2 jogos e não fez nada. Maxime entrou e conseguiu dar conta do recado, mesmo sendo volante. Marcou, tirou bola. Jair, voltando ontem, conseguiu dar mais qualidade ao time do que Esforza e Matheus Cocão junto. E aí, cara? Apesar de eu achar os dois jogadores em potencial, mas o Jair é um cara já cobra criada. Voltando de lesão 8 meses sem jogar. E aí você não é justo em falar, de repente, algo desse tipo. Então é isso. A gente não tem esses jogadores para a próxima rodada. Eu prefiro que ter o Payet de falso 9 do que inventar uma outra formação de repente. Sinceramente. Leandrinho ontem não rendeu o que esperava, mas eu gosto muito do Leandrinho, cara, jogando. É um cara que marca, que volta, que tem força e vontade, mesmo não sendo excelente. PH saiu do jogo ontem também sentindo falta de ar. Provavelmente hoje deva ser reavaliado, mas deve estar inteiro aí, né? Deve descansar uns dias. Desde o jogo contra o Atlético Mineiro, ele está com a gripe muito forte, jogando muito no sacrifício. Então tem que tratar isso para não virar algo pior. E a gente perdeu o nosso lateral direito também. Contra o Bahia, a gente tem que ganhar, tem que produzir. Rafael Paiva ontem errou, mais uma vez, em tirar Coutinho e não botar ninguém para armar a jogada. Ele esperou, ele botou o Payet faltando 15 minutos, 10 minutos para o jogo. E aí? Um cara desse não pode ficar no banco. Um cara desse, pelo menos um dos tempos, tem que jogar. É isso. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas não esquece, olha, nossa meta é chegar aqui a 1.500 inscritos, então tá passando na sua tela embaixo aí. Ajude a gente. Nós precisamos da sua colaboração para chegar lá. Se você quiser também assistir a nossa rede social lá no Instagram, @papo.d.vascaíno no Instagram. Vai lá, tem vídeo lá quase todos os dias para vocês e debates importantes como esse aqui também. Tá show? Quero pedir a vocês muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelos 923 inscritos que a gente adquiriu até aqui. É com muito respeito que eu falo para vocês e eu espero, com sinceridade, nunca mudar a minha essência. E se eu mudar um dia, vocês que estão aí do outro lado, sejam os primeiros a falar comigo. É assim que eu espero, é assim que eu entendo e é assim que eu quero falar sobre Vasco da Gama. Muito obrigado. Saudações vascaínas. Léo Azevedo, Papo de Vascaíno. Tamo junto.